Olá pessoal, eu sou a Eduarda do Ilume Mais e hoje eu estou aqui com o Marcos, o nosso especialista e também diretor executivo da nossa empresa. Hoje nós iremos realizar uma entrevista com ele. Olá, pessoal. É um privilégio estar fazendo parte desse time do Ilume Mais Gestão Inteligente, uma empresa que desde da sua fundação foi pensada em servir. Fica à vontade, Eduardo, para fazer sua pergunta. Vamos lá, a primeira pergunta, Marcos, é para você contar um pouco melhor sobre a sua trajetória e também a trajetória do Ilume Mais. Essa é uma história muito interessante. Toda a minha experiência, ela está alicerçada em cima de software de gestão, né? Na verdade, eu fiquei durante muitos anos trabalhando com software de gestão empresarial. E ao longo do tempo, nós começamos a perceber que para a parte industrial, os sistemas de gestão eram muito fortes. Mas quando se fala de venda consultiva e venda complexa, principalmente para prestadores de serviço, o mercado tinha realmente uma carência muito grande. E com o objetivo de fazer com que esses empresários tivessem mais visibilidade dos seus negócios, que tornasse mais luz, eu resolvi seguir por uma jornada, desenvolver um software para a parte de gestão de serviços complexas e consultivas. E aí nasceu esse nome, Iluminar Mais. Eu queria iluminar mais, e aí nasceu esse nome, Ilume Mais Gestão Inteligente, que foi uma briga. No começo as pessoas pensavam que era empresa de energia solar, mas na verdade é uma empresa que tem por objetivo trazer luz, trazer informação, né, para os negócios, para aqueles empresários que têm vendas complexas. Perfeito. Sobre a área de TI, como as inovações recentes estão impactando o campo de TI e as empresas? Sua pergunta é muito importante, sabe, Eduarda? Por quê? Porque quando se fala em inovação, não se fala somente em tecnologia. Se fala... Por quê? Porque para transformar o negócio, precisa transformar a cultura. Para transformar a cultura, precisa transformar pessoas. Então, os projetos de tecnologia, é claro, tem tudo que tem de mais moderno, a gente se preocupa em usabilidade, se preocupa com a segurança da informação, mas um papel muito importante para os empresários que estão à frente dos negócios é eles estarem sempre antenados nessa questão cultural, né? Porque essa questão cultural que impulsiona a transformação do negócio e com isso a longevidade do negócio, né? Porque a tecnologia anda numa velocidade absurda e se não está antenado com relação a isso, tecnologia, pessoas e processos, as coisas realmente tendem a não acontecer como a maioria dos empresários esperam. Você falou que é muito importante os empresários, no geral, as empresas estarem bastante antenados às culturas e tudo mais, mas também na questão das tendências emergentes. Qual você acha que é importante para a sua área? As tendências emergentes. Assim, né, só surgem tendências todos os dias, Eduardo. É muito importante entender quais são as tendências que realmente têm a possibilidade maior de ter pilares mais fortes e com isso você conseguir transformar uma ideia efetivamente numa prática, né? Nós estamos olhando com muito carinho, de forma muito próxima, a inteligência artificial. Ela, utilizada da forma correta, é um aliado importante no direcionamento dos negócios, no entendimento de clientes, análise de estatísticas mais precisas, análise de público mais precisas.
a calibração, a identificação melhor, mais atualizada das pessoas que a gente tem que atuar. Então, assim, e sem falar na área de medicina, que já está sendo implementado durante muitos anos, já há alguns anos, a questão da medicina, na parte de diagnóstico de imagens. Então, eu vejo de forma muito positiva a utilização desse tipo de tecnologia. Eu acho que essa é uma das principais tendências, e que seja utilizada da melhor forma possível, no sentido de cada vez servir melhor o ser humano. Eu acho que o grande barato da tecnologia é a gente poder agregar e servir os seres humanos. E sobre o relacionamento com os clientes, quais são os benefícios de manter um relacionamento sólido com o cliente? Essa pergunta ela é uma pergunta que é bastante reflexiva, né? Porque o mercado cada vez mais busca essa informação. No nosso mercado, que é um mercado de prestação de serviços e principalmente vendas consultivas e complexas, o grande desafio é ter uma experiência única de relacionamento com o cliente. O que é ter uma experiência única de relacionamento com o cliente? É centralizar as informações do cliente para uma resposta rápida. O que acontece? Hoje, normalmente as empresas que prestam serviços, ela tem um sistema para controlar os vídeos de oportunidade, depois ela sai para um sistema para gerar proposta, depois volta para um sistema para contrato, vai para um outro sistema de projeto, depois tem a questão do service desk, de gestão de tickets, então assim, e para isso você está duplicando os cadastros. Então na hora que você tem que gerar essas informações e tomar uma ação de acordo com a característica daquele cliente, você tem mais dificuldade. E foi aí que nós nos preocupamos, e foi aí que nós depositamos boa parte das nossas energias em desenvolver um portal onde a experiência, onde tudo que vai ser relacionado, tudo que está relacionado a negócio e relacionamento com o cliente esteja nesse ambiente. Então aí você ganha em tempo, porque você não está duplicando, triplicando informações. Quando você ganha em tempo, você aproveita melhor teu talento, e você aproveitando melhor teu talento, você coloca energia no lugar certo. Então, eu acho que esse seja o grande objetivo de se pensar em relacionamento, né? Então as pessoas às vezes elas pensam que o relacionamento é só no momento comercial, é só na venda. Só que para quem presta serviço consultivo ou complexo, o relacionamento ele é durante muito tempo. Então não dá para fazer só na venda. E para isso acontecer, a tecnologia ela ajuda muito. O Ilume Mais Gestão Inteligente ele foi pensado justamente para cuidar de toda essa relação, negócio, relacionamento, desde o começo da venda e durante todo o ciclo de vida do relacionamento daquele cliente. E como você gerencia a expectativa do cliente, especialmente em projetos complexos? O que acontece? Existe uma fase durante a nossa implantação chamada mentoria, Eduardo. E nesta fase nós utilizamos para trocar experiência, para entender o que o cliente faz e como controla, e para que o cliente possa entender também, discutir alternativas que de repente são aplicadas no mercado, boas práticas do mercado, e que por ele estar envolvido no dia a dia ele desconhece. Então, durante esse processo de mentoria, é alinhada essa expectativa, porque fica claro para o cliente até onde ele pode ir. O Ilume Mais não é um software que você simplesmente vai lá, baixa, usa uma versão trial. Não. Ele é um software que você
trabalha junto essa expectativa e acompanha todo o processo até que esse objetivo seja alcançado. Então, essa expectativa ela é monitorada de forma paralela, tanto o cliente como nós vamos alinhando isso tudo durante o ciclo de mentoria e implantação. E o resultado é que o cliente ele consegue chegar no final da ponta através de ferramentas, né, de fluxos do BPMN e tudo, ele consegue chegar no final aí muito próximo, em alguns casos até a superar a expectativa. Né? Então toda essa experiência que nós tivemos com outros negócios, com a época que eu contei para você da gestão, ela contribuiu muito para a gente calibrar a equipe para que esse objetivo seja alcançado, que é atender as expectativas do cliente. Ou melhor, superar a expectativa do cliente. E como as empresas de TI podem coletar e utilizar o feedback dos clientes de maneira mais eficaz? Isso na verdade já tem até uma boa prática de mercado, que é o CS, que é o Custom Success, que tem já aí alguns capítulos direcionados a entender o sucesso do cliente, né? Acompanhar aí o feedback, utilizando questionários de pesquisa de satisfação, métodos como NPS. Então assim, já existe muita coisa nesse sentido, e as empresas elas estão cada vez mais buscando implementar, né? Porque isso, voltando um pouco com o que eu falei, isso envolve cultura. Então não é só tecnologia, né? Mas já existem boas práticas nesse sentido. Nós embarcamos, Eduarda, dentro da nossa solução um conceito de questionários que podem ser disparados tanto via software ou como link ou até através do WhatsApp, para que você possa coletar muito do feedback desse relacionamento com o cliente, né? E esse questionário você tem pontuações, você tem uma série de alternativas para que você possa ter uma ação, que você possa ter um comportamento. Então eu venho o feedback e tenho o comportamento de ter uma ação de correção daquilo. Então isso é muito interessante. Não é só eu coletar que o meu cliente tem um problema, é coletar que o meu cliente tem um problema e já desenvolver uma alternativa ou um projeto ou um conjunto de ações que possam reverter essa situação. Você falou que é muito importante a questão das pessoas dentro da empresa. E a gente sabe que a comunicação dentro da empresa também é muito importante, porque querendo ou não, afeta tudo, né? Uma comunicação ruim pode acabar com a empresa, querendo ou não. Então, como você garante que a comunicação flua de maneira suave em todos os níveis da organização? Essa pergunta é complexa porque envolve o ser humano, cada um tem seu ponto de vista. Não, uma empresa funciona da mesma forma, Eduardo, ainda mais agora que a tendência das empresas é fazer com que os trabalhos eles sejam cada vez que está ali o home office, eles começam a voltar de forma cautelosa aí ao presencial, né? Onde você tem essa vivência, onde as pessoas diferentes elas convivem, né? Então, quando o colaborador chega para trabalhar aqui, a gente tem a preocupação de orientá-lo à questão de uma palavra muito importante chamada respeito. Então, assim, a gente precisa respeitar o próximo, entender que aquilo são objetivos e a gente saber o espaço de cada um, né? É claro, Eduardo, aqui em alguns momentos os ânimos eles aumentam, né? As pessoas não estão num dia bom e tal, mas a conversa, a convivência, o respeito, o direito de você ser como você respeitando aí as regras básicas de qualquer relação profissional, eu acho que é parâmetro muito importante
para que a gente tenha um time muito unido, que joga videogame junto, que come pizza junto, que sabe, então assim, essa integração ela aproxima realmente as pessoas, e nós valorizamos muito isso, né? Espero que o crescimento ele não acabe com essa questão de relacionamento humano, que não faz sentido, né? Isso reforça laços, tem algumas intrigas, em todo lugar tem, mas quando você cultiva na cabeça das pessoas que o ambiente é um ambiente onde a gente respeita em tudo, fica muito mais fácil a gente direcionar isso, né? E os casos um pouquinho mais complexos são tratados pontualmente, individualmente, mas felizmente o que eu tenho às vezes, eu fico muito feliz disso, aquele movimento de quinta série, sabe? Aquela quinta série, eu acho sensacional. Vamos trabalhar sério, gente, vamos trabalhar sério. Eu acho que eu não queria crescer e perder isso. Agora, sobre o gerenciamento e tomada de decisão. Como você aborda o processo de tomada de decisões em sua equipe ou organização? Na verdade, existe todo uma equação um pouco mais complexa. A resposta rápida disso é analisando os dashboards de apoio de cada processo. Então, se você tem um processo de contrato, você tem um dashboard de apoio de contrato. Se você tem um dashboard de comercial, de leads, oportunidades, você tem um dashboard para isso. Então, você tem todo um arsenal tecnológico que vai te dar lá os indicadores importantes. Porém, tem o fator humano lá. Tá? Então, as pessoas, às vezes, e por isso que a venda consultiva e complexa é tão encantadora, são várias variáveis, você tem variáveis que atrapalham, né? A situação emocional do profissional, tudo isso interfere. Então, para que você, não é só olhando para um dashboard que você vai conseguir ter resultado. Você tem todo um trabalho humano de entendimento, de classificação das pessoas em suas respectivas gerações, entender o tempo de resposta. Então, tudo essa combinação faz com que você consiga chegar a algum objetivo. Não é chicotando, não é batendo, não é, com todo o respeito da palavra, mas assim, entender porque no nosso caso, nossa empresa são pessoas, né? Então as pessoas, e normalmente quem tem venda consultiva também, então tem que olhar com a lupa toda a parte de dashboard, sim, mas está muito, os executivos inclusive precisam estar muito preparados para poder lidar com o fator humano, sabe, Eduardo? No começo, né, antes de eu fazer alguns trabalhos, eu sempre queria refletir, a gente sempre quer refletir o desempenho do outro em cima da nossa capacidade, mas não é assim. Entender isso, entender o que cada um tem de melhor e ter os dashboards importantes, né? Esse conjunto, né? Essa equação, ela sempre acaba sendo muito mais positiva, né? Então, nós somos uma empresa de tecnologia, mas muito, muito inclinada ao fator humano. Eu acredito demais no ser humano, mesmo com todas as dificuldades, mesmo com todas as diferenças, mas é um grande barato ver toda essa máquina, tudo acontecendo e cada um contribuindo daquele jeito que pode, e a gente analisando o que cada um tem de melhor, e esse melhor de cada um faz com que a gente construa uma empresa de sucesso, como eu nome mais, gestão inteligente. A tecnologia é só uma ferramenta que foi utilizada por essas pessoas. Então, me enche de orgulho fazer parte desse time, me enche de orgulho poder
servir aos nossos clientes e servir aos nossos funcionários. E por último, e não menos importante, quais estratégias você utiliza para enfrentar os desafios e superar os obstáculos na gestão? Você não consegue chegar a um lugar nenhum se você não tiver uma mentalidade limitada, sabe, Eduardo? Então, o que significa uma mentalidade limitada? Ela está preparada e pronta para absorver conhecimento, né? Então, assim, esse é o nosso time, nós estamos sempre antenados e buscando que não chegamos ao fim. Então, assim, não existe nenhum ponto de acomodação, né? Então, o nosso fim ainda está distante. E então a gente sempre usa uma mentalidade limitada e usa a atitude e usa a competência. Eu brinco que aqui isso chama MEC, né? Que é a mentalidade, atitude e competência, para direcionar os próximos passos da organização, né? Então, eu tenho um monte de ideias interessantes e algumas mirabolantes para colocar, a disponibilizar para os nossos clientes, e assim as outras pessoas do nosso time também têm, e isso é muito, muito bacana, sabe? Então, a gente em momento nenhum tem uma mentalidade limitada, que ó, cheguei aqui, tá ótimo. Pelo contrário, né? Nós parecemos que fomos forjados com esse comportamento de inovar. E isso traz uma sensação gostosa, sabe? De você estar sempre ali olhando, entendendo, pesquisando. Puxa vida, eu posso fazer assim, e em momento nenhum. E isso promove a atitude, e isso faz com que a gente sempre também deixa atualizada as competências do nosso time para que possamos alcançar, né, esses objetivos. Então isso é muito importante, entender que essa mentalidade ilimitada, ela gera uma atitude de busca de conhecimento, e com a busca de conhecimento você melhora a competência do time. Competência tem prazo de validade. Isso significa que você pode ter sido muito competente nos últimos 3 a 4 anos atrás, mas não significa que você esteja competente hoje, principalmente na nossa área, que é a área de tecnologia. Buscar sempre crescer, né? Como uma escada. Exatamente. Você cresce um pouquinho, cala o platô, cresce mais um pouquinho, conhecimento, outro platô, conhecimento, outro platô. Tá? Então, é isso que nós buscamos aqui. É claro, cada empresa tem o seu método, sua filosofia, seu jeito de crescer. Nós entendemos que esse seja o mais adequado para nossa empresa, para o nosso segmento, e sempre que estamos com nossos clientes, a gente sempre impulsiona, direciona nesse sentido de mentalidade, atitude e competência. Muito obrigada, Marcos, pela presença, pelas respostas também, que foram muito inspiradoras para nós. Olha, eu que agradeço, Eduardo. Foi um prazer estar falando de algo que me traz muito prazer, que é essa empresa, que é esse software Lumimais Gestão Inteligente. Bom, gente, foi isso. Essa foi a nossa entrevista. Caso você tenha alguma dúvida ou queira fazer alguma pergunta para o Marcos, é só deixar aqui nos comentários. Não esquece de curtir também, e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.